Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvor, obrigado. Fica conectado que talvez o Espírito queira falar essa noite através de mais louvores. Aleluia. Graças, pais e irmãos, boa noite. Vocês estão bem? Graças a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas em vós, no pleno conhecimento de Cristo. Estamos aprendendo mais e mais sobre vida abundante. E eu tenho certeza que essa noite não será diferente. Sempre há verdades fundamentadas na palavra e sempre tem coisa nova da parte de Deus para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Primeiramente, quero só justificar a ausência do nosso pastor. Ele está participando de uma reunião de diretoria lá na nossa igreja sede em Santos. Então, ele deixa aqui um abraço para vocês. Tá tudo certo? Aleluia. Temos um pessoal hoje participando na aula de campo, da escola de ministros. Então, a Vanessa, a Gislaine, a Silvana, o Márcio, a Carla, a Michele. Tem uma turma boa aí, usufruindo daquela unção lá de Campina Grande. Eu creio que nesse momento agora eles devem estar participando de um culto poderoso lá. E muita coisa boa, irmãos. Eles estão aproveitando, absorvendo essa unção para transbordar para nós aqui. Amém? Já pude participar disso e eu sei que aquele local mesmo é transformador. Eles vão ver na prática um local onde muitos não dariam nada, né? Campina Grande não é uma capital. Campina Grande é uma cidade, sim, populosa. É uma cidade grande, mais próxima dessas metrópoles que nós conhecemos, irmão, é uma cidade pequena. E quão Deus tem feito naquela cidade. Sabe, são igrejas mesmo que participam da sociedade, igrejas para tudo que é lado, o Verbo da Vida, e tem feito a diferença naquela região. Então é uma visão que se expandiu daquele local, irmãos, para todo o Brasil e para as nações. Amém? Você pode ver aqui no nosso culto de missões no domingo, o quanto o Verbo da Vida ele tem alcançado lugares, né? Já temos igrejas, irmãos, implantadas em aldeias indígenas, né? Já temos avançado até para esse povo também, uma palavra específica para alcançar aqueles povos, irmãos. Tem muita gente para ser alcançada ainda. Temos um trabalho maravilhoso aí no sistema prisional. Diversos presídios estão sendo alcançados com a palavra da verdade. Tem cursos remas em alguns presídios também, irmãos. E quanto maravilhoso, irmãos, tem transformado a vida daqueles detentos. Porque nós sabemos que dificilmente o sistema irá mudar a vida daqueles homens. Eles irão sim pagar a pena por algum dano que eles cometeram. Mas nós sabemos que a palavra da verdade é que pode transformar a vida deles. E nós somos a resposta para esse povo, irmãos. Então fica conectado que logo vai chegar projetos aí para os presídios da região. E eu creio que você vai fazer parte disso, para alcançar esse povo, amém? Glória a Deus. Então nosso ministério está avançando mesmo, em diversas ocasiões, em diversas regiões. E você faz parte disso. Você faz parte dessa visão. Com que você contribui, com que você se move, com que você prega essa palavra, propaga esse evangelho. Então, irmãos, como é precioso esse tempo de exposição à palavra, em cultos de ensino, a qual você aprende para transbordar para outros. Esse é o intuito da palavra, esse é o intuito das ministrações, irmãos. Que você se encha, mas não ao ponto de ficar inflado somente para você. Não, que você transborde para outros, não somente para sua família, mas para todos que estão ao seu redor. Seu trabalho, na rua, esse que é o trabalho, irmãos, da igreja. Amém? A igreja é os chamados para fora, é a eclésia. Então, a igreja em si é fundamental que possamos atuar no lado de fora também. Amém? Glória a Deus. Estamos aprendendo, irmãos, sobre vida abundante. Glória a Deus. Eu quero iniciar com vocês no livro de Atos, no capítulo 8, por gentileza. Atos 8, no versículo 30. Aleluia. Irmãos, não tem como usufruirmos de uma vida abundante, a qual Jesus ele menciona lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, a qual ele diz que ele veio para que todos tenham vida e uma vida em abundância, né? Então Jesus ele diz sim que tem uma vida abundante disponível para cada um de nós, né? Quando aceitamos Jesus, quando nascemos de novo, uma nova realidade é implantada dentro de cada um de nós, uma nova realidade está disponível para você, né? Aliás, a salvação é da palavra sozo, é salvação para todas as áreas de sua vida, né? Glória a Deus que você não vai mais para o inferno, você aceitou Jesus, você tem uma nova realidade. Mas sabe, irmãos, tem coisas que você pode usufruir nessa vida terrena, que a sua salvação por direito te dá respaldo para você adquirir. Quando Jesus diz,
tenham vida e vida em abundância, não é uma vida comum, é uma vida sim que você tenha mais do que o suficiente para você ter para você e ter para outros. Esse é o propósito do Evangelho, né? Uma vida sem propósito não irá nos levar a lugar algum. Então, quando a Bíblia diz que tenhamos vida e vida em abundância, irmãos, não é algo distante, não é algo relacionado somente à vida financeira, é uma abundância que transborda em todas as áreas de sua vida, uma vida plena, a qual Jesus em seu ministério deixou claro que é possível sim um cristão estar fundamentado na palavra e usufruir dessa vida plena e abundante. Amém? Então, para início, irmãos, não tem como usufruirmos de uma vida abundante sem antes estarmos fundamentados nessa palavra da verdade. Essa palavra é respaldo para que possamos sim absorver, conhecer, ensinar, propagar o Evangelho de maneira mais assertiva. E aqui no livro de Atos, no capítulo 8, acontece algo com o evangelista Filipe, a qual um anjo dá uma ordem específica, e ele se depara com um eunuco, a qual estava lendo as Escrituras, particularmente no livro de Isaías. E quando ele percebe aquilo, eu vou resumir a história para vocês, ele diz: compreendes o que tens lido? Sabe, irmãos, eu quero jogar essa pergunta para vocês de maneira retórica. Você de fato tem compreendido o que você tem lido? Temos um povo, temos um pessoal nosso fazendo a escola Rema. Eu creio que diversas, aula após aula, verdades são trazidas à tona, né? Versículos saltam, entendimento salta de uma maneira a qual muitas vezes não entendíamos. E aqui Filipe diz para esse eunuco: compreendes o que tens lido? E é interessante que o eunuco, ele responde novamente: como que eu irei entender se não tem quem eu explique? Como que eu irei entender se não tem quem explique? É interessante que Filipe entra naquela carruagem e começa a explicar sobre a passagem de Isaías. Sabe, irmãos, você é essa pessoa que vai explicar o que o mundo muitas vezes tem a dúvida. Você é essa pessoa que vai esclarecer a palavra da verdade. E quando nós nos colocamos expostos, como estamos expostos a essa palavra, quinta após quinta, terça após terça, domingo após domingo, sabe, irmãos, essa palavra vai ficar fundamentada, enraizada, de maneira que você seja resposta para a vida de outros lá fora. Esse é o propósito da igreja e o papel principal: alcançar outros através dessa palavra da verdade. Filipe foi luz para aquele eunuco. Se você vai vir acompanhar a história, ele foi batizado rapidamente, ali mesmo, porque houve clareza. Sabe, irmãos, quantas pessoas no mundo muitas vezes pecam deliberadamente, irmãos, mas não pecam deliberadamente, não é nem por má vontade ou por ocasião proposital, mas eles pecam sem conhecer a palavra da verdade mesmo. Eles pecam de maneira indireta, sem conhecer. Nós, como igreja, temos o papel de ser esses esclarecedores para esse povo lá fora. Sabe, irmãos, eu declaro Deus te dando estratégias para você alcançar pessoas lá fora. Sabe, irmãos, você cruzando com pessoas e sendo resposta. Sabe, às vezes um abraço seu, uma palavra, um versículo, um direcionamento correto pode transformar a vida de uma pessoa. Domingo aqui a Fabíola compartilhou algumas experiências, a qual ela se deparava na rua com pessoas e liberava uma palavra. Sabe, irmãos, estar conectado com o Senhor é isso. Estar disponível com Deus é isso. É você estar disponível para qualquer ocasião. Glória a Deus por esse espaço, a qual juntos estamos aqui no mesmo propósito, estamos no mesmo mover, na mesma direção. Sabe, irmãos, mas o que vale mesmo é lá fora transparecer isso que aprendemos aqui dentro. Sabe, muitas vezes bares ao nosso redor da igreja lotados. Você vai ver um dia de domingo, às vezes são muitos jovens sem o conhecimento dessa palavra da verdade. Sabe, então, coloquem suas orações, estratégias para alcançar esse povo. Sabe, não deixe de, pelo menos uma vez por semana, você enviar algo para alguém. Compartilhe aquilo que Deus tem feito em sua vida. Testemunhos, irmãos, ainda edificam muito a vida de outras pessoas. Então, se Deus tem feito algo em sua vida, compartilha conosco, compartilha com pessoas. Isso pode edificar a fé de alguém. Muitos de nós, às vezes, passamos por alguns problemas, irmãos, semelhantes aos do próximo. E, às vezes, o irmão do lado conseguiu passar por tudo isso, baseado na palavra. Ele compartilha isso, conseguiu vencer. Às vezes, isso já esclarece o irmão do lado. Encoraje, irmãos. Eu já pude experimentar de diversos testemunhos, muitas vezes, irmãos, instruído por testemunhos de outros. E glória a Deus que isso funcionou. Então, que não perca essa prática. Se Deus tem feito algo em sua vida, nos procure mesmo.
Nos procure que nós iremos te ouvir. E conforme for, iremos compartilhar com a igreja, que eu tenho certeza que você irá alcançar a vida de alguém através do seu testemunho. Eu creio que se eu soltar o microfone aqui, irmãos, quanta coisa boa Deus tem feito na vida de cada um. Quanta coisa boa, meu irmão. Temos motivos de sobra para celebrar. Eu creio que essas danças que damos aqui, irmãos, não é simplesmente por estarmos seguindo uma animação de festa. Não, cara. Celebramos porque sabemos o quanto Deus tem feito coisas boas em nossas vidas. Amém? E temos a certeza que só vai melhorar. Independente, irmão, se o externo ainda não esteja mostrando, celebramos porque somos da fé. Esse que é o intuito. A fé, irmão, justamente isso. A fé não espera o cenário perfeito para crer, não. A fé, irmão, só depende de uma palavra, só depende de uma direção. Se Deus disse, é o suficiente para você pegar junto. Amém? Aleluia. 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, irmãos, vai dizer que toda escritura, diga assim, toda escritura, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus, sem exceção. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Sabe, irmão, deixa eu dizer algo para você. Toda escritura, de fato, ela é inspirada por Deus. O evangelho, sim, ele quer dizer boas notícias, boas novas, algo bom demais para ser verdade. Mas o evangelho também, irmãos, ele vai nos confrontar de diversas formas. Evangelho é renúncia. O velho homem, irmão, práticas que por muitas vezes nos seguiram, práticas que muitas vezes estavam impregnadas em nós, antes mesmo de nascer de novo, isso precisa ser deixado para trás, para que essa vida abundante possa ser cada vez mais próxima da realidade. A Bíblia diz, irmãos, que os que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que agora tudo se fez novo. Sabe, irmãos, a partir do momento que você aceita Jesus, que você faz sua confissão de fé, uma nova realidade é disponível para você. Para Deus, sua reputação foi zerada. Agora é a partir de lá. Um banquete está disponível. E a Bíblia vai te dar respaldo para você conseguir adquirir cada situação. Seja uma situação de cura, seja uma situação de família, seja uma situação de relacionamento. Instruções específicas que a palavra da verdade te dá respaldo para você conseguir ter acesso a cada coisa. Irmãos, porque muitas vezes vemos pessoas que nem se declaram cristãos e conseguem ter sucesso em determinada área. Conseguem ter sucesso em determinado negócio. E nós que muitas vezes estamos expostos a essa palavra da verdade, temos muitas vezes o princípio envolvido, mas não conseguimos usufruir da nossa totalidade do que a palavra de Deus diz em determinada área. Ah, mas fulano nem cristão é, incrédulo, mas prospera tanto nessa área. Meu irmão, é porque muitas vezes ele de maneira indireta está semeando o certo. De maneira indireta. E nós, muitas vezes, em conhecermos, temos dificuldade em semear da maneira correta, temos dificuldade em entender o princípio. Isso depende muito, irmãos, de conexão com o Senhor, de intimidade. Quando você se expõe a essas palavras, que são ditas púlpito após púlpito, que são ditas culto após culto, que são liberadas por membros aí do seu lado mesmo. Sabe, irmãos, chaves são liberadas para que você possa abrir determinadas portas que venham surgindo na sua vida. Sabe, irmãos, são chaves para a salvação, são chaves para a cura, são chaves para a prosperidade, são chaves para um bom relacionamento familiar. Mas o problema é que muitas vezes não estamos tão conectados, estamos um pouco afastados da realidade, que queremos abrir todo tipo de porta com a mesma chave. Existe sim uma chave mestra que vai abrir diversas portas, eu diria até todas, que é a oração. A oração, ela vai abrir todo tipo de porta. Mas ainda assim, irmãos, é interessante nós termos o princípio bem enraizado dentro de nós. Porque a Bíblia diz que se nós não honrarmos, se o marido não honrar sua esposa da maneira que ela precisa ser honrada, as suas orações são interrompidas. Percebe quantos princípios poderosos existem na Bíblia? Às vezes você quer abrir a porta com oração. Deus, eu estou crendo para isso, vai acontecer, eu pego junto, eu celebro, eu danço. Mas tem problema em honrar a esposa dentro de casa. A oração não vai. Por isso, irmãos, a Bíblia, ela é o manual perfeito, que vai te dar respaldo em qualquer área. Eu exemplifiquei, figurei como o marido e a esposa, mas tem diversas outras áreas, irmãos. Se você está conectado com o Senhor, se você se consagra, se você ora,
se você tem um momento de comunhão com Deus, não somente na igreja, mas isso vai uma extensão com você para a sua casa, meu irmão, você vai estar sensível a certo ponto, que quando uma porta se abrir para você, você vai saber se está no propósito ou não. Você vai saber se você vai aceitar determinada proposta ou não. Você vai saber se assina esse contrato ou não. Porque, irmão, deixa eu dizer algo para você. Quando tem propósito naquilo que você está envolvido, tudo coopera. Quando tem propósito, irmãos, tudo coopera. Família coopera, tempo coopera, provisão coopera, lugar coopera. Tem propósito, irmãos, o ambiente está favorável. Mas, veja bem, não entenda somente o propósito como um destino final das coisas. Não, meu irmão, o propósito é agora. O propósito é o momento. O propósito, ele precisa ser vivido no hoje. Você precisa ter muito entendimento sobre isso. Não espere chegar em determinada função, não espere ter determinado cargo, não espere determinada porta para se abrir para você dizer, agora sim vou seguir meu propósito. Não, meu irmão, o propósito começa hoje. A tua semeadura de hoje vai determinar o teu destino final. O Luiz falou muito bem sobre isso. O que você tem semeado, meu irmão, durante todo esse tempo? Porque muitas vezes pessoas, e eu já ouvi testemunhos sobre isso, pessoas, irmãos, que dizem até de certa forma, sabe, eu estou prosperando de uma maneira que eu nunca prosperei na minha vida. Nem de como eu estava na igreja. Hoje eu não estou na igreja, mas estou prosperando tão bem. Minha vida está indo de vento em popa. Coisa que quando eu estava na igreja não acontecia. Eu já ouvi pessoas dizerem isso. Sabe, irmão, deixa eu dizer algo. Mas se você for olhar o contexto, essa pessoa, quando estava envolvida com as coisas do Senhor, ela era um semeador assíduo. Ela semeava. Ela era constante com seus dízimos e ofertas. Ela semeava com o serviço na igreja. Ela semeava com o tempo. Gastava tempo com pessoas ensinando a palavra. E depois, por alguma situação, ela se afasta daquilo. Mas ainda assim, fora ela consegue usufruir por causa da semeadura anterior. Sabe, irmão, se ela está vivendo aquele tempo de prosperidade, glória a Deus por isso. Mas provavelmente, em certo tempo, ela vai colher o que está fazendo no presente. Então, irmãos, a lei da semeadura, ela não falha. Isso é extremamente importante. Você não irá partir, meu irmão, dessa terra, você não irá partir desse mundo, se antes colher o que você plantou. Isso precisa estar bem fundamentado entre nós. A semeadura, irmãos, é algo constante. O que você tem semeado hoje? Não queira colher coisas boas, relatórios positivos, se você tem semeado coisas negativas. Não queira semear um bom ambiente familiar, não queira colher um bom ambiente familiar se você não semeia tempo com seus familiares. Não queira colher prosperidade se você tem dificuldade em cumprir com os princípios. Dizimar, uma ordenança, um princípio que precisa estar enraizado dentro de cada cristão, mas ainda assim, muitos têm dificuldade em obedecer esse princípio e colhem o dano, não prosperam em determinada área, saquetel furado, produzem muito, faturam muito, chega até dinheiro, mas a sensação que nada não sobra para nada. É por isso que Deus é tão sábio, irmãos, e pede somente 10%. E Ele entende isso como primícia, porque Ele sabe, irmãos, se o dízimo fosse dado de maneira aleatória, seja no final, no início, no meio, você dá se sobra, com certeza, irmãos, não iria sobrar na maioria das vezes. Então Deus, Ele entende, Ele diz, faz isso como primícia, porque uma vez que você faz como primícia, você, irmão, já está abençoando, todos os 90% está com você. Isso é algo que precisa estar, sabe, irmãos, bem resolvido dentro de nós. O dízimo, isso é algo, irmãos, inegociável. Dá a Deus o que é de Deus, para que você tenha essa blindagem espiritual na sua vida financeira, para que você tenha sucesso, onde você vai empreender, sabe, irmãos, porque um dizimista assíduo, um dizimista que não negocia seus valores, irmãos, é uma pessoa próspera, em todos os sentidos, porque prosperidade não está atrelada somente em ter riquezas, faz parte. Se for da vontade de Deus, você vai ter riquezas, mas tira isso da mente. Prosperidade, meu irmão, é você ter o suficiente, o necessário para cumprir o seu propósito. Isso é prosperidade. Jesus, em todo o seu ministério, Ele não juntou riquezas, se você for perceber. Mas Jesus era próspero e era suprido em toda e qualquer necessidade que Ele precisava. Jesus, irmãos, quando vamos olhar
O exemplo de Jesus, e esse é o melhor exemplo de almejar uma vida abundante, ao qual ele menciona em João, no capítulo 10, versículo 10, é o melhor exemplo. Jesus, em seu ministério terreno, irmãos, ele deixa aí exemplos claros de como suportar processos, de como se prostrar diante de situações, de como resolver problemas, de como estar conectado com o Senhor, de como proceder em oração. Mas se você for analisar todo o ministério de Jesus, você vai ver que ele curava, ele libertava, ele operava em milagres, operava nos dons, mas tinha uma coisa que ele fazia com mais frequência, que era ensinar a palavra. Você vai ver Jesus ensinando muito mais a palavra do que operando em milagres. Porque ele sabia, irmãos, que essa palavra, esse firme fundamento, é o que vai transformar e te dar respaldo para você seguir nessa vida. Quer sucesso? Quer ter sucesso em qualquer área da vida? Deus já deixou bem claro para Josué: medita nessa palavra de dia e de noite, e prosperarão os teus caminhos. Meu irmão, meditar na palavra é trazer a memória, é ouvir determinado versículo, é determinado assunto que saltou dentro de você, que já é o Espírito Santo sinalizando. Vai para casa e medita nisso. Lê, relê, procura entendimento. Hoje temos aí sites de busca, irmão, que vai te dar um norte a qual você seguir. Começa a encontrar contexto daquilo, para quem que foi escrito. E começa a ruminar que o Espírito Santo vai te dar a direção correta. E você começa a extrair a verdade de determinado versículo e aplicar isso em sua vida. Aí você começa a ver a diferença, meu irmão. Meditar na palavra, de dia e de noite. Sabe, isso não pode ser somente em dias de culto. O celular tem roubado sim nossa atenção. E se nós muitas vezes não vigiarmos, ele rouba 40 minutos que você acha que foram 10, mas já foram 40 minutos, 1 hora. E porque muitas vezes temos dificuldade de ler um simples capítulo da Bíblia, algo que vai te dar um posicionamento em Deus. A questão muitas vezes, irmãos, é prioridade. É prioridade. Mateus 6,33 vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus, meu irmão, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, com essa correria do dia a dia, temos invertido muito esse princípio. Queremos buscar as demais coisas, queremos ser abençoados em todas as áreas da nossa vida, e deixamos o reino em segundo plano. Se preocupa com pessoas, busca entender sim a palavra. Mas uma vez que você entende, começa a transparecer isso para outros. Procura alcançar alguém que você vai ver sua vida, meu irmão, mudar. Você vai ver sua vida sendo transformada. Porque você está cumprindo um princípio ao qual Jesus foi repetitivo. Pregar, ensinar, alcançar pessoas. Esse era o maior objetivo de Jesus. E quando ele faz aquele clamor, deixando bem claro que a seara é grande, poucos são os trabalhadores, meu irmão. Jesus estava se colocando insuficiente para fazer tudo sozinho. Ou seja, ele precisa de mim e de você, para que esse evangelho ele possa ser propagado. Então, irmãos, coloque isso dentro de você em alcançar pessoas. Coloque isso dentro de você em pregar esse evangelho para alguém. Coloque dentro de você, irmãos, em uma oportunidade clara de dizer: Deus, Jesus pode transformar a sua vida. Aconteceu comigo e vai acontecer com você também. Esteja disponível. Deus, ele quer sua disponibilidade para que isso possa acontecer. Aí eu tenho certeza, irmãos, que você vai ter sucesso sim, em todas as áreas da sua vida. Eu tenho certeza que as coisas começarão a abrir de certa forma, que você vai dizer: meu Deus, como estava tão claro. O propósito, irmãos, é isso: levar a igreja a todos os lugares. A igreja é um facilitador, é uma bênção. Gosto muito desse local. Mas melhor ainda, irmãos, quando eu consigo fazer a diferença lá fora, na vida de alguém. Aqui estamos todos no mesmo propósito, no mesmo mover. Lá fora nem sempre é assim. Você vai haver resistência. Como é sempre dito, pessoas muitas vezes não darão acesso a um versículo, não darão acesso a uma abertura de leitura de um versículo qualquer, uma palavra a qual você possa lançar, mas elas vão ler sua vida. Se elas encontrar o próprio Jesus em você, através de suas atitudes, através de uma gentileza, através de uma generosidade sua, meu irmão, a porta está aberta para você ganhar mais uma vida para Jesus. E isso dá um efeito dominó que você nem imagina. Através daquela pessoa, pode transformar a vida de outros. Amém?
Glória a Deus. Aleluia. A exposição à sua palavra vai te dar muitas chaves para abrir diversos tipos de portas. Acabei de falar. E você só saberá qual a chave usar em determinada porta através da sua intimidade com o Senhor. Sabe, irmão, são em momentos de pressão que evidenciamos nosso nível de fé e intimidade. Irmãos, glória a Deus por celebrarmos aqui dentro. Glória a Deus por pegarmos juntos em confissões de fé, como acabamos de fazer. Mas justamente é em momentos de pressão, é em momentos de adversidade, eu costumo dizer que separamos os homens dos meninos. Sabe, irmãos, em um momento de pressão que de repente se levanta, não queira que saia fé dentro de você, se durante muito tempo você tem se enchido somente de incredulidade. Você vai evidenciar de fato aquilo que você tem se enchido. Aquilo que você tem sido exposto, hoje você está ouvindo a palavra. Glória a Deus por isso. Mas será que amanhã, hoje você vai gastar 2 horas, 1h30 aqui se expondo à palavra. Mas será que amanhã você vai gastar 5 horas do seu dia se expondo a algo que vai te trazer dano? Como tem sempre sido falado aqui, os cultos, irmãos, são insuficientes. Os cultos semanais são insuficientes para que você tenha uma fé totalmente desenvolvida. Aqui é o start, aqui é o princípio, para que você possa dar continuidade lá fora, principalmente na sua casa. Porque, irmãos, quando a pressão se levanta dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, é aí que nós iremos saber se estamos fundamentados nessa palavra da verdade ou não. Você terá sempre as duas opções, em trazer à tona aquilo que a palavra diz a determinada situação, ou murmurar, ou anular tudo aquilo que você tem crido no domingo, na terça, na quinta, no sábado. Quantos aqui conhecem um pendrive? Dispositivo de armazenamento de arquivos. Sabe, irmãos, usando como um exemplo um pendrive, se eu armazenar fotos em um pendrive, e eu coloco ele lá na porta USB do computador, eu não vou esperar que ele evidencie músicas. O pendrive, se eu coloquei fotos, ele vai evidenciar fotos. Se eu coloco o vídeo, eu não vou esperar que ele evidencie fotos. Ou seja, ele só vai reproduzir aquilo que está armazenado, aquilo que ele tem se enchido. E com a nossa maneira, irmãos, figurando espiritualmente falando, você não vai evidenciar fé, confissão, declarações, se durante todo o tempo, durante toda a boa parte do seu dia, você tem se enchido de credulidade. Você tem se enchido de más notícias. Você tem se enchido de coisas que irão trazer dano. Fake news, sites que não acrescentam em nada. Aí começa a se juntar com pessoas, digamos em rodas de escarnecedores, sim, e começam a concordar com determinadas situações que aqui dentro você não concorda. Sabe, irmãos, aí daqui a pouco uma pressão se levanta. Você diz, Deus, por que nada acontece comigo? E Deus está fazendo de tudo, tentando sinalizar para que você se envolva com as coisas dele, para que você ouça a sua palavra e transborde aquilo que está dentro de você em uma determinada pressão, um determinado dia de pressão. Sabe, irmãos, não é difícil. Às vezes uma pressão financeira, uma pressão familiar, uma pressão muitas vezes em termos de saúde, tem se levantado diante de muitos cristãos. É uma excelente oportunidade para você agir em fé e usar a palavra a seu favor para reverter esse quadro. Mas muitas vezes se sentimos acuados, como incrédulos, como pessoas que não acreditam. Não, irmãos, você tem a palavra da fé que te dá respaldo sobre todo e qualquer assunto que venha surgir, sobre toda e qualquer pressão. Deus, ele vai pegar junto com você. O poder da oração, ele pode transformar muitas coisas. O poder da confissão pode atrair posse para você e muitas outras coisas também. Mas você precisa estar decidido. Você precisa estar decidido se vai estar exposto às verdades da palavra ou aos manjares que o mundo tem oferecido. Quanto tempo, irmãos, temos gastado com as coisas do Senhor? O mundo, irmãos, ele é implacável em determinadas situações. Hoje em dia você não pode sequer falar algo dentro de casa, com dispositivos conectados à internet. Se você começa a falar, daqui a pouco começa a aparecer pesquisas de algo que você, sabe? O mundo, irmãos, é implacável com aquilo que você pensa,
Ele quer mexer com sua escolha, Ele quer te induzir a você escolher determinadas situações. E a palavra está aqui, irmãos, para te dar respaldo para uma vida abundante, para você ser abundante da sua família, para você ser exemplo para seus filhos, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ter sucesso no seu empreendimento, ser próspero na sua área profissional. É um livro completo. Não trate a Bíblia como um livro qualquer que você folheia quando der vontade. Não, irmãos, trate isso como a própria palavra de Deus falando com você. Tenha isso como foco. Hoje o próprio celular te dá diversas versões da Bíblia. Comece sim a ler versículos, começa aos poucos. Se você não tem um hábito de leitura, começa a ler um pouco. Daqui a pouco você vai mais um pouquinho, mas coloca foco nisso. Coloca disciplina. Porque disciplina, irmãos, é fazer aquilo mesmo quando você não tem vontade. Isso é disciplina. Não espere, hoje eu estou com vontade de ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Não, irmão, tem dias que você não está com vontade nem de vir aqui. Mas você rompe com situações, senta, está exposto às verdades da palavra, está exposto àquilo que Deus pode fazer a seu respeito. E coisas começam a acontecer. Daqui a pouco uma palavra é lançada, uma direção é ajustada, começa a usufruir daquilo lá fora. Sabe, irmãos, esse é o propósito. Alinharmos situações, ajustarmos rotas. Mas você precisa gerar uma expectativa dentro de você. Não coloque expectativa, meu irmão, em pregadores. Não coloque expectativa em pessoas. Coloque expectativas em Deus. Teu foco tem que estar nele, independente de quem vai ser o vaso que vai estar falando aqui. Porque se você sai da sua casa, já orando, já intercedendo, Pai, obrigado por essa palavra que vai ser ministrada, obrigado, Pai, por cada ensino, por cada instrução da tua parte para a minha vida, meu irmão, coisas vão acontecer. E Deus não falha, coisas acontecem. Eu me recordo que já ouvi uma história sobre um pregador muito famoso, um evangelista, que se movia muito nos dons, participava daquelas cruzadas onde envolvia milhares de pessoas, e em determinado evento, ele estava a caminho desse evento e aconteceu algum probleminha que ele se atrasou. Enquanto isso, tinha aquela multidão, milhares de pessoas esperando aquele pregador, colocando expectativa em curas, milagres que poderiam acontecer naquele dia. E aquele homem, ele se atrasou e ele liga para o organizador de tudo, e ele diz, vai ajustando, vai cantando músicas, conversando com o pessoal, orando um pouquinho, porque eu vou me atrasar. E eu me recordo, irmãos, como aquela pessoa começou a contar a história. Aquele homem subiu no palco, propriamente dito, e começou a dar o aviso. Quando ele foi começar a dar o aviso, pessoas começaram a ser curadas. Pessoas começaram a cair na unção. Pessoas começaram a ser libertas. E aquele homem sequer conseguiu dizer uma palavra. Pessoas estavam colocando, meu irmão, a sua expectativa naquele pregador. E coisas aconteciam. E aquele homem que foi dar o aviso simplesmente não era nem um pregador, mas pessoas achavam que ele era e receberam na unção da mesma forma. Por uma expectativa em uma pessoa. Quem diria, meu irmão, você colocar sua expectativa em Deus? Quando você coloca sua expectativa nele, meu irmão, é o suficiente para coisas acontecerem. Se você e Deus estão concordando em algo, é o suficiente para a coisa acontecer. É o suficiente, meu irmão. Mas você precisa estar fundamentado nessa palavra. Mantenha-se no propósito. Porque quando tem propósito, meu irmão, de fato, tudo vai cooperar. Aleluia. Abre comigo em 1 Coríntios, no capítulo 15, por gentileza. 1 Coríntios 15, 58. Bom, como eu estou falando aqui principalmente para trabalhadores, né? Creio que todos aqui trabalham, servem no ministério. Uma chave, irmãos, importante para se ter uma vida abundante é o serviço cristão. Isso é algo, irmãos, que vai te trazer um respaldo para que você possa usufruir dessa vida abundante. Servir pessoas. 1 Coríntios capítulo 15, 58, vai dizer: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês
não é inútil ou não é em vão. Uma versão diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Sabe, irmãos, quando decidimos servir ao Senhor, e quando você decide servir ao Senhor, servir a uma igreja local, você está servindo pessoas. Não tem como, irmãos, você servir um departamento da igreja sem que você sirva pessoas. Você, em tudo que você faz, seja a pessoa que está responsável pela limpeza, seja os ministros, seja os diáconos, seja o departamento infantil, todos os irmãos estão relacionados a alcançar pessoas, estão servindo pessoas de fato. E quando pensamos em uma vida abundante, não tem como, irmãos, não olharmos para a vida de Jesus. Jesus, em todo o tempo, irmãos, estava servindo. Em todo o tempo, ele queria deixar a mensagem que é necessário servir, é necessário estar disponível para o próximo. Essa era a mensagem constante de Jesus. O Evangelho de Marcos, ele vai tratar muito bem isso. Porque Marcos, ele apresenta Jesus como um servo. E a maior prova disso é como Jesus, na última ceia, ele simplesmente faz um ato onde ele choca todos os discípulos. Ele simplesmente pega uma toalha, um recipiente com água e começa a lavar os pés de um por um. Uma atitude de um escravo. Dizendo que o maior, que veio para salvar toda a humanidade, ao mesmo tempo, ele é servo. E em certa ocasião, irmãos, os discípulos, eles estavam sim, discutindo qual dentre eles era o maior. E Jesus diz algo interessante, uma lição, dizendo que o maior, ele precisa ser servo. Sabe, irmãos, servimos a um rei, onde ele está à destra do Pai, ele está sentado no trono, e ao mesmo tempo ele é servo. Então, se dentro de nós não queima essa chama do servir, do alcançar o próximo, do servir pessoas, algumas situações precisam ser alinhadas em nossa vida. Esse desejo de servir, meu irmão, de alcançar pessoas, de fazer com que essa engrenagem chamada igreja funcione, ele precisa estar bem fundamentado dentro de nós. Ouvir a palavra é bacana, praticar melhor ainda. E o servir, meu irmão, ele completa tudo isso. Ele completa esse ciclo. Porque quando você serve pessoas, meu irmão, você está fazendo a vontade de Deus. Quando você serve pessoas, você está tirando os seus prazeres, está deixando os seus prazeres de lado, está se preocupando com o próximo. Jesus está se alegrando de você, Deus está falando: uau, é isso. Você está cumprindo o legado que Jesus deixou aqui na terra. O maior entre vós, servindo, uma atitude de um servo. Em todo momento Jesus está dizendo: sirva ao próximo, alcance pessoas. Acabei de curar você, vai lá e testemunho o que eu fiz por você, alcance outros. Aquele gadareno, quando foi curado, meus irmãos, liberto de todos aqueles demônios, ele queria seguir Jesus a todo instante. Ele queria sim: eu quero te seguir, mestre. Mas Jesus: não, eu tenho um propósito para você. Jesus sabia que poderia chegar em determinadas situações, mas tinha lugares que Jesus não poderia estar. E aquele homem, ele poderia alcançar pessoas, um local onde Jesus não poderia. Aquele gadareno, ele consegue alcançar, meu irmão, a região de Decápolis. 10 cidades, pregando o evangelho. Sabe, irmãos, eu declaro Jesus dando estratégias para você. Eu declaro estratégias do alto para que você possa, de maneira assertiva, poder propagar esse evangelho. E quando você serve, quando você está servindo, quando você se coloca disponível para fazer funcionar esse local chamado igreja, meu irmão, Deus pega junto dessa vida abundante que nós estamos almejando. O servir, irmãos, vai muito além do que simplesmente vir à igreja, fazer um trabalho comum e ir embora. Não. Nós fazemos isso com alegria. Nós fazemos isso sabendo que pessoas aqui serão alcançadas, pessoas serão transformadas, pessoas terão suas vidas, irmãos, alcançadas por conta do seu serviço. Servir é um privilégio. Todos nós, irmãos, fomos chamados para servir. E o ministério, ele pega muito com isso. Ele fala muito sobre isso, no que diz respeito ao servir, no que diz respeito ao alcançar pessoas. Nós temos sim um espaço, irmãos, onde estamos crescendo. Estamos com o objetivo de alcançar mais pessoas, de que essa palavra da fé de fato rompa não somente esse bairro, mas com outras cidades.
Temos pessoas hoje participando de um curso, de uma aula de campo, lá em Campina Grande, sabe? Eles não estão lá simplesmente a passeio, querendo conhecer a cidade. Não, irmãos, eles estão lá sendo instruídos a servir de maneira mais assertiva. Eles irão servir de uma maneira melhor. Estão sendo, irmãos, doutrinados, estão sendo moldados, essa que é a palavra. Estão sendo moldados com a palavra da verdade. Esse é o objetivo maior. Quando você estiver envolvido em determinadas escalas, determinados departamentos, dê o seu melhor. Faça com alegria, com fervor no espírito, com a certeza de que o seu trabalho no Senhor não é em vão. Como lemos lá em 2 Coríntios, irmãos, sendo sempre constantes, com a nossa fé inabalável no Senhor, que eu tenho certeza que essa vida abundante a qual estamos almejando, irmãos, a cada dia fica mais próximo. Não uma nossa motivação principal, mas por conta da nossa obediência ao Senhor. Porque uma vez que obedecemos, todo esse banquete, ele fica sempre disponível. Cabe a cada um de nós, se iremos pegar ou não. Mas eu creio que você é inteligente o suficiente e você vai estar conectado a ponto de saber sim o que escolher, o que pegar. Porque, irmãos, boa palavra sempre é lançada sobre sua vida aqui. Se você está aqui hoje, você é fruto da oração de alguém. Pessoas oraram, intercederam por situações para que você estivesse hoje aqui sentado. Então faça valer isso. Continue fazendo com que essa engrenagem funcione. Continue orando por pessoas. Continue orando por sua liderança. Continue orando por novos membros. Continue orando por expansão desse local. É da vontade de Deus, irmãos, que esse local cresça não somente para encher, não, mas para alcançar pessoas de fato. Comece a transparecer isso para a sua família. Comece a deixar de lado práticas que não convêm mais com você. Comece a evidenciar o próprio caráter de Deus através da sua vida. Como que isso será possível? É algo distante? Não, irmãos. É algo que, dia após dia, você lendo a palavra de Deus, de maneira progressiva, aquilo vai trazendo luz para determinada área da sua vida. Vai trazendo luz, entendimento, até que você seja pleno em determinado assunto. Pessoas aqui, irmãos, estão disponíveis para esclarecer dúvidas para vocês. Não vai para casa, não fica com aquela dúvida, não fica com aquele problema. Compartilha coisas, irmãos, da qual nós somos uma família, podemos ajudar, dando direcionamento. Mas não fica isso com você. Temos casais na igreja aqui que podem te ajudar em determinada área, no que diz respeito à família. Temos empreendedores aqui que podem te ajudar, se você está com dificuldade, talvez, no seu negócio. Pessoas, irmãos, que podem te trazer uma luz para aquilo que você está precisando. Mas precisamos ser humildes o suficiente, às vezes, para expor determinada situação. Seja guiado. Procura ser guiado pelo Espírito de Deus, que eu tenho certeza, irmãos, que você será abençoado da maneira correta e como deve ser. Aleluia. Glória a Deus. Sirva, irmãos, com seus recursos. Abre lá comigo no livro de Romanos, no capítulo 12. Romanos 12. Como eu toquei aqui no que diz respeito a serviço cristão, porque servir no ministério, sim, é uma chave para a abundância. É interessante que talvez pessoas, às vezes, não se encaixem em algum departamento, não se encaixem, propriamente dito, na igreja local, por conta de horários, por conta de trabalhos. Mas deixa eu dizer algo para você aqui, irmãos. Sabia que servir com seus recursos também é um dom da parte de Deus para a sua vida? Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 7... vai dizer assim: se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer a liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que façam com alegria. Sabe, irmãos, aqui está dizendo que ser generoso com seus recursos, contribuir generosamente também é um dom da parte de Deus. Aqui Paulo está ensinando acerca dos dons espirituais.
e você ser generoso com aquilo que tem chegado em suas mãos. Sabe, irmãos, Deus tem tanto abençoado o nosso trabalho, Deus tem tanto abençoado nossos investimentos. E eu quero te encorajar de fato a você exercer sua generosidade, ser guiado pelo Espírito, se preocupar com o próximo, ser igreja de fato. Ser igreja é se preocupar com o próximo. Esteja conectado a ponto de entender a necessidade do seu irmão. Contribuir com generosidade, irmãos, não é esbanjar riquezas. É você ser fiel com aquilo que tem chegado em suas mãos. Essa é uma forma de gratidão. Deus, Ele tem nos abençoado de tantas maneiras, meu irmão. Sabe, tem chegado determinado recurso, determinado valor. Esteja conectado com o Senhor, a necessidade da sua igreja local, a necessidade muitas vezes de pessoas que estão ao seu lado, precisando de algo, mas muitas vezes por estarmos distantes, estarmos desapercebidos, essa que é a palavra, não conseguimos enxergar algo tão simples. Um papel que a igreja poderia fazer de uma maneira mais assertiva. E isso você vai conseguir, irmãos, mais uma vez, com intimidade com o Senhor, sendo guiado pelo Espírito de Deus. É tão bom, irmãos, que quando você é guiado, às vezes você atende a necessidade de um irmão. O irmão nem precisa expor nada para você. Você sendo guiado pelo Espírito, você o abençoa e é aquilo que ele estava precisando. Ele estava orando por aquilo muitas vezes. E você foi parte desse canal. Isso, meu irmão, é ser igreja também. Então, conversa com o Senhor, se expõe a Ele. Vai lá no teu quarto secreto mesmo, no teu quarto de guerra. Dobra teu joelho e começa a falar com Deus no que diz respeito a alcançar pessoas. Pai, como é que eu vou, de maneira assertiva, ser útil? Que Deus, irmãos, Ele tem uma estratégia do seu jeito, da sua maneira. Tem uma pessoa te esperando. Para você liberar uma palavra para a vida dela, para você liberar um recurso, para você talvez ajudar financeiramente, não sei. Eu estou só exemplificando. Mas esteja conectado, a ponto de Deus, irmãos, contar com você. Ele quer a tua disponibilidade. Aleluia. Abre comigo o livro de Lucas, no capítulo 22. Lucas 22, versículo 25. Aleluia. Sabe, irmão, será que temos de fato mesmo produzido algo de efeito para o reino de Deus? Responda para você mesmo. Será que temos, nós que estamos trabalhando, eu creio que todos aqui estão da linha de frente, será que temos sido somente meros assistentes de cultos? Ou estamos produzindo algo de fato para o reino de Deus? Se autoavalie dessa maneira. Como que eu posso produzir de fato algo para o reino? Será que eu só estou vindo cumprir uma escala de maneira aleatória? Tudo isso, irmãos, são perguntas que muitas vezes devemos fazer no que diz respeito ao servir. Porque a palavra servir, ela é diferente do trabalho. Você não está trabalhando na igreja, você está servindo. Eu servi ao exército. É interessante que você, ainda que eu estava no efetivo profissional e era remunerado para aquilo, eu jamais dizia, eu trabalho no exército. Porque havia um compromisso. Mas lá eles dizem, eu sirvo ao exército. Porque quando se serve ao exército, determinada, se faz um juramento. Então você não está trabalhando, você tem esse papel de dizer servir. É um compromisso que você faz. Sabe, entenda isso, quando você está servindo pessoas, irmãos, é um compromisso que você faz com o Senhor. E deixa eu dizer algo para você, Ele é um bom pagador. Ainda que essa não seja a tua motivação, essa não seja o teu propósito, mas ser abundante na obra do Senhor, Deus sabe, irmãos, Ele te supre em cada uma das suas necessidades. Lança fora toda essa ansiedade. Jesus, irmãos, no seu ministério terreno,
mesmo sabendo do que estava por vir, Jesus nunca se mostrou ansioso. Mesmo sabendo que iria enfrentar uma crucificação, irmãos, dolorosa, com pregos, madeiras. E ainda assim a profissão dele era carpinteiro, justamente trabalhando com esses mesmos tipos de materiais, que porventura trariam sofrimento mais à frente. E Jesus, em momento algum, se tornou ansioso contra isso. Cumpriu o seu propósito da maneira que tinha que ser feita. Porque ele tinha reconhecimento que ele estava fazendo não a sua vontade, mas ele estava fazendo a vontade do Pai. Sabe, irmãos, e estar no propósito é justamente isso. É muitas vezes não fazer a nossa vontade. Eu declaro você estar conectado a certo modo, irmãos, de você entender sim o que Deus quer para a sua vida. É você entender o que Deus está falando, que voz você está ouvindo. Porque Deus em todo tempo Ele quer falar com você, Ele quer se comunicar, mas às vezes por conta da correria do dia a dia estamos tão ansiosos, atribulados, que não estamos parando para ouvir as instruções da parte de Deus. E Deus Ele quer te sinalizar, quer te direcionar. Sabe, Deus Ele não quer você batendo cabeça com coisa alguma, meu irmão. Deus Ele quer que você seja pleno. Ele quer que essa vida abundante, Ele está aqui dizendo: filho, está na minha palavra, faz isso. As bênçãos do Senhor, meu irmão, estão disponíveis sim. É um pacote completo que veio com a salvação. Mas existem condicionais que vão te dar acesso a tudo isso. Princípios básicos. Perdoa. Ora. Seja justo. Ande em amor. Ande no fruto do Espírito como um todo. São situações, irmãos, que você vai ver, que vai fazer com que você tenha uma vida de uma maneira mais plena nessa terra. Sabe, Deus não quer ver você ansioso para um lado para o outro, não. Ainda que o mundo tente passar doenças mentais, não, irmãos, não é isso. Você tem a mente de Cristo, fica com a palavra de Deus a seu respeito. Lança fora todo o desprendimento, lança fora toda a distração, começa a renovar a tua mente. Começa a renovar aquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito. Começa a renovar. Coloca a palavra para dentro. Coloca a palavra para dentro. De maneira, irmãos, que daqui a pouco a tua boca só vai falar o que teu coração está cheio. Se muitas vezes não estamos vivendo o propósito, vivendo a vida abundante a qual Jesus está mencionando, sabe, irmão, porque muitas vezes estamos colocando a motivação na coisa errada. Então, em suas orações, fala com Deus, para Ele te dar direções específicas, para que você coloque a motivação no lugar certo, no local certo. Que eu tenho certeza, meu irmão, que essa vida abundante, dia após dia, ela está assim disponível. E você será o diferencial, pessoas irão ver essa vida abundante e plena na sua vida. Muitas vezes você não precisará nem falar, mas as suas atitudes serão suficientes para alcançar a vida de umas pessoas. Fica de pé, por gentileza, meu irmão. Aleluia. Estamos na nossa penúltima quinta-feira. Ainda tem mais uma sobre o assunto. Na próxima semana, não falte, iremos falar no tocante, no que diz respeito a uma vida abundante, sobre prosperidade. Iremos tocar em assuntos sobre vida financeira, sobre instruções. Vamos falar sobre rompimento financeiro mesmo. Deus tem falado comigo sobre esse tempo e a instrução foi em deixar esse assunto para a última quinta-feira mesmo. Eu tenho tocado num assunto sobre vida abundante em várias áreas. Falamos sobre família, sobre comunhão com o Senhor, sobre relacionamento. Mas na última quinta-feira vamos falar sobre a parte financeira mesmo. Vamos falar sobre a prosperidade da parte de Deus, a prosperidade bíblica, né? Lança fora essa ideia de que prosperidade está relacionada somente à riqueza. É muito além que isso. Está disponível para você também, mas essa não é a motivação principal. Amém, irmãos? Então, eu quero te encorajar na próxima quinta você está aqui conosco mesmo. Convide pessoas, faça a sua parte. Ainda que a quinta-feira seja um dia bem complicado mesmo para a maioria de nós estar aqui, por conta de trabalho. Mas faça a sua parte que o Espírito Santo pega junto. E eu tenho certeza que
Deus ele irá colocar pessoas à sua frente para você convidar, para você liberar uma palavra e ela estar aqui junto com você. Não somente na quinta, mas na terça, no domingo, em qualquer outro dia, irmãos. Eu declaro pessoas sendo atraídas por você, por causa da unção. Amém? Fecha pelos olhos.